Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vinda a mais uma aula, seja bem-vinda a mais uma aula do Centro de Estudos John Knox. Nós queremos, com este canal de formação, compartilhar com você alguns vídeos, alguns treinamentos, para que você, como professor, cresça no desempenho da sua função e seja abençoado e abençoe essa igreja local. E nesse vídeo, nós vamos apresentar a estrutura, uma sugestão de estrutura de aula para você conduzir o seu centro de estudos na sua igreja ou qualquer que seja a sua atividade de ensino, seja com o John Knox ou sem o John Knox. O título desse nosso vídeo é Como Preparar uma Aula, e o meu objetivo é, em pelo menos 20 minutos, apresentar para você alguns insights e algumas ideias principais, a fim de que as nossas aulas sejam muito boas para a glória de Deus. Então vem comigo e que Deus nos abençoe. Primeiramente, meus amados irmãos, nós queremos definir o que é uma aula. Logicamente que existem vários perfis de professor, vários perfis de aula, vários perfis de turma, mas é importante a gente partir de uma construção. O que é uma aula? A gente pode entender esse espaço chamado sala de aula como um espaço que tem um objetivo definido e um objetivo formativo e interação. Vamos comparar com alguns outros ambientes. Na pregação, existe um objetivo definido? Sim. Na pregação, o pregador tem um objetivo. Agora, a pregação não tem interação. Alguém não levanta a mão no meio do sermão e fala: Olha, pastor, não entendi esse ponto, estou em dúvida, pastor, discordo. Normalmente é uma relação muito mais vertical. Então, uma pregação tem objetivo, mas não tem interação. Agora vamos para um outro espaço. Por exemplo, um pequeno grupo. O pequeno grupo tem muita interação. O pequeno grupo é um espaço onde a gente troca ideia, ora uns com os outros, compartilha nossas dificuldades. Só que nem sempre o pequeno grupo tem um objetivo formativo. Muitas vezes os pequenos grupos, eles são espaços onde a gente troca ali o que aconteceu na nossa semana. Mas não há um objetivo de ganho intelectual. Agora, a aula, ela está no meio desses dois espaços. Ela tem objetivo, mas ela tem interação. O aluno ri, o aluno pergunta, o professor chama o pessoal para participar, há casos de estudo. É uma outra dinâmica. Então, o que é uma sala de aula? É um espaço onde nós temos objetivo formativo e interação. E uma aula ela é formada por 3 grandes partes. Toda aula tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E a gente vai olhar um pouquinho para cada uma dessas etapas. Mas por trás dessas etapas existe algo mais fundamental. É basicamente o pilar aonde a aula se desenvolve, que é o objetivo da aula. Muitas vezes, quando uma aula começa, o professor fala A, e aí ele vai desenvolvendo B, e no final ele chegou em C. As partes não se conversam. Quando isso acontece, provavelmente aquele professor não teve bem definido o objetivo da aula dele. Então, antes de você pensar na introdução do seu conteúdo, ou em como você vai explicar os conceitos, ou em como você vai concluir a sua aula, é fundamental que você entenda qual é o objetivo que você quer alcançar. Para quem é parceiro do John Knox, o objetivo da aula emerge do material de estudo. Então você, professor, recebeu aquela apostila, leu aquele material e você, a partir dali, entendeu. O objetivo da minha aula é explicar as origens do Novo Testamento. O objetivo da minha aula é apresentar a ordem da salvação na teologia reformada. E aqui tem uma dica. Para que você tenha muita clareza do seu objetivo, tente resumi-lo em uma frase. O objetivo desta aula é apresentar as profecias no seu contexto de formação. Quando você consegue fazer isso em uma frase, você sabe para onde você quer chegar. E você sabe conduzir o seu aluno. Inclusive, pode ser muito interessante que você comunique com os seus alunos qual é o objetivo daquela aula. Assim a gente já sabe mais ou menos onde a gente vai chegar como sala de aula. Tendo definido seu objetivo, tendo definido aonde você vai, o que você vai fazer, aí a gente começa a pensar em cada uma daquelas partes. E a primeira, claramente, é a introdução da aula. Algumas dicas para você fazer uma boa introdução. Primeiro,
Existem alguns mecanismos que a gente usa para que a gente capte a atenção do nosso aluno. Por exemplo, quando eu faço uma pergunta, provocativa, uma pergunta instigante, eu chego para minha turma e a minha aula é sobre a profecia do Antigo Testamento e eu pergunto para eles: "Olha, ah, um novo profeta pode surgir nos nossos dias?" E aí eu deixo a turma comentar. Quando eu faço uma pergunta instigante, mesmo que não haja muita participação, a nossa cabeça já fica pensando. A pergunta chama a atenção. E uma boa pergunta, ela vai captar ali os olhares dos seus alunos e você vai conseguir vender o seu peixe, por assim dizer, né? Você vai conseguir comunicar aquilo que você tinha pensado. Uma outra sugestão é você usar uma situação problema. Eu lembro de uma aula que eu ministrei para adolescentes, que a gente pegou uma notícia de um escândalo do Neymar, o jogador Neymar. E não foi difícil achar uma notícia, né, mais complicada. E aí, a nossa questão era, apresentamos a notícia logo no início da aula e a gente pediu para a turma definir se o Neymar ia para o céu ou para o inferno. Os meninos queriam salvar o Neymar. As meninas já não quiseram ser tão graciosas com ele, né, já achavam que ele merecia o inferno. E aí foi, a sala ficou empolgada naquela discussão, céu ou inferno. No final das contas, depois de mais ou menos uns 5 minutinhos de argumentos ali, aí o professor chegou e falou: "Olha, a gente vai entender o que que precisa ter para ir para o céu ou para o inferno. A partir disso, para a gente poder chegar numa conclusão." Então a turma já estava ali com o professor. Na sua introdução, você pode fazer uma pergunta instigante, você pode usar uma situação problema, isso é muito bom. Também você pode discutir uma imagem. Eu me lembro de uma aula onde nós estávamos falando sobre os atributos de Deus. E aí, naquela semana, no Facebook, tinha aparecido uma imagem para mim que era Deus, Jesus, né, e o diabo numa queda de braço. E a legenda era: se você é de Jesus, curta, comente, compartilhe. Se é do diabo, só olha. E aí você fica até com medo, né? Você fala: vou comentar aqui, vai, né? Só por segurança. Eu peguei essa imagem e mostrei na aula. E aí eu pedi para os alunos mostrarem para mim qual que era o erro da imagem. E eles ficaram olhando, começaram a pensar e argumentar, e uma irmã falou: "João, nesta imagem, Jesus e o diabo estão em pé de igualdade, mas ele é onipotente, ele é maior e mais forte que o diabo." E aí a gente entendeu: "Olha, irmã, excelente. Tá vendo? Às vezes a gente não conhece os atributos de Deus e vê eles representados de forma errada na internet. Nessa aula, vamos conhecer os atributos de Deus." Então a introdução, ela existe para você apresentar o conteúdo ao seu aluno em linhas gerais e captar a atenção dele. Também é muito bacana quando você retoma um pouco do que foi trabalhado na aula anterior. Por isso que no John Knox a gente sempre incentiva os professores a assistirem às aulas uns dos outros. Porque eu vou dar uma aula sobre Novo Testamento, mas o professor anterior a mim, ele acabou de falar sobre aquele período dos 400 anos de silêncio, né, o período interbíblico. Eu posso pegar alguns ganchos daquilo que ele falou. Então é muito bacana isso. Feita a introdução, com as perguntas, instigando os meus alunos ali a participar, aí eu preciso desenvolver a minha aula. Eu preciso apresentar meu conteúdo. E aqui eu vou usar uma ilustração, meus irmãos. Os irmãos com certeza leem bastante e tem alguns livros que dão um sono enorme na gente. Você não aguenta ler. Normalmente são aqueles livros que o capítulo é muito longo e que você não vê acabar aquela página. Você fala: "Nossa, quando vai chegar o fim dessa sessão?" Agora, tem alguns livros que são muito gostosos de ler. Normalmente são aqueles livros que dentro do capítulo existem algumas subseções. Porque dá uma sensação de que: "Olha, passei mais uma parte. Nossa, que legal, terminei mais uma parte." Isso vai motivando, instigando, e você não fica com aquela monotonia, né. Vamos usar isso para pensar em como desenvolver uma aula. Se eu só fico falando, 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 uma hora vai ficar monótono, vai cansar. Então o que que é bom eu fazer?
eu dividi aquilo que eu vou desenvolver e apresentar em algumas pequenas sessões. Ah, nessa sessão vamos falar sobre este assunto, depois falamos sobre isso. Agora olha essa outra parte, e aí eu vou conduzindo o meu aluno em pequenas sessões para que não fique cansativo para ele. Vamos dar um exemplo? Teve uma vez que aqui em Bauru a gente ministrou uma aula de um módulo chamado Seitas e Heresias. E a gente foi estudar como que os testemunhos de Jeová entendem a fé deles, para a gente poder entender quais são os pontos de divergência. E aí, nesse processo, o professor fez assim, fez introdução, legal. Aí ele falou, irmãos, vamos estudar aqui, nessa parte, o que os testemunhos de Jeová acreditam sobre Bíblia. Falou uns 5 minutos. Alguém tem alguma dúvida? Não, ninguém tem dúvida. Agora vamos ver o que os testemunhos de Jeová acreditam sobre Jesus Cristo. Foi, alguém tem dúvida? Respondeu a dúvida. Ele foi fracionando. E sabe o que foi muito legal? Esse professor ele fazia a introdução das sessões com perguntas norteadoras. O que os testemunhos de Jeová creem sobre a Bíblia? Qual a visão deles sobre Trindade? Sabe aquilo que a gente vê em programa jornalístico? Onde vivem? O que fazem? O que gostam de pensar? Sexta-feira, no programa X? Isso tudo é técnica de apresentação, porque daí eu vou dando dinamismo. Então, essas são as nossas sugestões. Lembrando que existem várias formas de desenvolver uma aula, mas a gente tem percebido que dessas formas, o maior número de professores fica confortável e para os alunos é mais natural esse desenvolvimento. E aí, fizemos a introdução, chegamos no desenvolvimento, agora vamos à conclusão. No Centro de Estudos John Knox, a conclusão de uma aula ela é muito importante, porque é ali que a gente consegue fechar e fazer aquela transposição didática. Ah, já vamos explicar esses pontos. Quando eu terminei o meu conteúdo, o que é legal eu fazer? O que é útil eu fazer? Uma revisão rápida, por exemplo. Irmãos, a gente viu nessa aula isso, isso e isso. Uma revisão bem rápida, bem objetiva. Quando eu faço esse tipo de revisão, eu estou destacando as informações centrais. E eu estou retomando o fio da meada. Porque às vezes um aluno ficou com sono, entrou um mosquito na sala, vai saber. E aí ele se perdeu. Agora eu retomei. Feita essa revisão, também é muito bom que eu faça uma aplicação devocional daquilo ali. Afinal, a gente não quer no John Knox só vomitar informação. A gente quer fazer aquilo que chamamos, na pedagogia, de transposição didática. Nós queremos que o conteúdo do livro, da teologia, ganhe forma para a vida do aluno. Então, acabei de ensinar aqui sobre profecia do Antigo Testamento. E na aula eu mostrei que a profecia ela era sempre um chamado ao arrependimento e um anúncio de esperança. Aí eu posso facilmente fazer uma aplicação em cima disso. Falar que o nosso Deus é Deus que não deixa a gente abandonado no pecado. Ele levanta os profetas para nos constranger ao arrependimento. Mas também Deus não nos deixa abandonados na culpa da queda. Ele dá a esperança de um Messias. E a gente sabe o nome do Messias, Jesus. Quando eu faço essa aplicação devocional, eu estou indo além da informação pela informação. Eu estou compartilhando como aquilo ganha contorno na vida. E isso é muito especial. Então eu faço uma revisão dos assuntos, eu faço uma aplicação devocional, posso retomar o objetivo no final da minha aula. Olha, irmãos, no começo da aula nós íamos trabalhar com isso, agora nós trabalhamos e vimos que chegamos nesse resultado. Eu relembro o objetivo da aula. Isso é muito positivo. O aluno se sente conectado, ele se sente ali ambientado ao que está acontecendo do ponto de vista intelectual e formativo. E uma coisa que é bacana para a gente fazer. É muito legal quando na minha aula eu deixo uma pergunta instigante para a próxima aula. Vou dar um exemplo, irmãos. Teve uma vez que eu estava dando aula de teologia reformada. E aí eu tinha 2 aulas para falar sobre a expiação, por quem Jesus morreu. E nós, da teologia reformada, defendemos que Jesus morreu pelos eleitos. Amém. E aí,
fiz toda a aula 1 apresentando os argumentos bíblicos, teológicos, filosóficos para isso. E o pessoal estava ali comigo. No final da aula, antes de acabar, faltando 5 minutos, eu peguei e falei: "Irmãos, agora vamos ver aqui esse texto de Tito". E é aquele texto que fala que Deus é o Salvador de todos os homens, especialmente os que creem. Lemos o texto e eu falei para a turma: "Turma, semana que vem a gente vai entender como esse texto se encaixa com tudo que a gente viu, porque ele parece contradizer. Então, semana que vem, tamo aí". No outro domingo, a turma estava cheia de gente, porque criou essa pergunta instigante. O pessoal ficou interessado em participar. Isso pode ser muito legal para você usar uma aula ou outra, né, recorrentemente. É muito bacana como recurso didático, certo? E aí, agora que a gente viu as partes da aula, o objetivo, introdução, desenvolvimento e conclusão, é importante alguns outros elementos. Porque o professor que dá aula, ele fica nervoso. Às vezes ele fala assim: "Poxa, será que minha aula foi boa?". Às vezes o professor gostou, mas será que a turma gostou? Ou às vezes o professor não gostou, mas a turma amou a aula. Como que eu posso ter um feedback, saber se minha aula foi legal ou não? Primeiro é vendo a interação e a atenção dos irmãos durante a minha aula. Se na minha aula houveram comentários, dúvidas, riso, alguém quis contrapor, então eles estão ali comigo, eles estão entendendo. Agora, se foi puro silêncio, talvez alguma coisa tenha acontecido e não tenha sido tão claro. Às vezes, de fato, algumas aulas deixam a gente tão impactados que a gente fica em silêncio. Mas, se não foi esse o caso, o normal é que tenha participação. Lembra lá da nossa definição no início desse vídeo? Aula é objetivo com participação. E também, no John Knox, a gente gosta muito de mandar alguns formulários. No final do módulo, perguntando: olha, irmãos, pontos fortes, pontos fracos, o que você destaca? Gostaria de sugerir algo? Porque daí eu tenho um feedback mais formal, né, da minha aula. E alguns cuidados que são muito práticos também. Na aula, às vezes a gente usa slide. Um bom slide, e a gente tem um vídeo aqui no nosso canal sobre Canva, slides e formação disso, é muito legal. Tá ali na nossa playlist. Mas de modo rápido, depois você pode ampliar isso lá no vídeo, um slide ele tem poucos textos. E o slide ele é mais para ser um chamariz, para ser uma espécie de síntese do que eu estou falando. Só que às vezes eu tenho que trabalhar com um documento no slide. Um texto grande, uma grande seção da Bíblia, ou um texto da história da igreja. Quando eu tenho que lidar com isso, é muito bom que eu use alguns recursos visuais para que não fique aquele textão enorme no slide que desmotiva. Por exemplo, eu posso negritar algumas palavras, ou posso colocar um fundo diferente onde eu quero chamar atenção, porque assim eu consigo dar dinamismo na imagem. Olha que interessante, a gente acha que imagem é uma coisa parada, mas não, não é parada. Imagem é algo que eu posso dar dinamismo usando esses recursos visuais. E aí tem um ponto de aula que é importante: as perguntas. Meus irmãos, a forma como o professor responde uma pergunta define se outras perguntas vão surgir ou não. Por exemplo, eu estou dando a aula e o irmão está com uma dúvida. Ele levantou a mão e ele fez a pergunta, mas eu diminuí a pergunta dele. Ou eu fui grosseiro, sabe? Eu fui muito, muito rude ou irônico na forma de lidar. Muito provavelmente eu estou desencorajando outros irmãos a fazerem perguntas. E não tem coisa pior. Então, como que a gente lida com perguntas? Primeiro, a gente acolhe as perguntas, mesmo aquelas que são feitas em tom agressivo. Se o seu aluno faz uma pergunta em tom agressivo e você responde com firmeza, mas também delicadeza, cuidado, você está ditando o tom da sua aula. Então, acolha a pergunta. Nossa, obrigado, irmão, por essa pergunta. Inclusive, quando você fala isso, você até ganha um tempinho de raciocínio. Você pode até resgatar a informação na memória. Obrigado por essa pergunta. E aí, você vai responder a pergunta
na medida do seu conhecimento. Não precisa inventar ou ficar chateado porque não sabe. Quando a gente assume que a gente não sabe, estamos ensinando. Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho famoso, né? Ele dizia o seguinte: para o bom orador, 3 coisas são fundamentais: oratória, oratória e oratória. Para o cristão, outras 3 coisas são fundamentais: humildade, humildade e humildade. Quando eu falo para o meu aluno, eu não sei a resposta, mas eu vou pesquisar, eu estou sendo humilde. E isso é bíblico, isso é bom. Outra coisa boa para eu fazer quando eu tenho ali alguma pergunta para eu responder: indicar as fontes de onde eu estou tirando essa resposta. Olha, irmão, eu li no livro X tal, 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 tal coisa. Eu vi no vídeo do Nicodemos, eu vi no vídeo do Hermes Sem Maia. Por que a gente faz isso? Quando a gente indica para o nosso aluno a fonte de onde a gente está tirando aquela informação, a gente está apontando para ele um caminho. Vai ter um dia que esse aluno vai ter uma dúvida na casa dele, ou que esse aluno vai ter uma dúvida em outra cidade porque ele se mudou, e ele não vai ter como perguntar. Mas ele vai saber, Augusto Nicodemos é uma fonte boa para eu tirar uma dúvida. Hermes Sem Maia é uma fonte boa. Essa editora tem livros bons. Isso é um bom caminho. É excelente. E aí, para a gente concluir, o que é mais difícil numa aula? O mais difícil na aula é você, professor, selecionar as informações que você vai colocar. O que vai te ajudar a selecionar essas informações? É o objetivo. Então, definindo o objetivo, você sabe que informação pôr, que informação não pôr na aula, né? Também controlar o tempo e a velocidade de fala. Às vezes parece que a gente está mandando uma rima, fazendo um rap. Às vezes a gente é muito moroso. Como que é uma boa oratória? Uma boa oratória, ela é dinâmica. É igual uma montanha-russa. Montanha-russa você sobe devagar, aí desce rápido, acelera, depois fica devagar de novo e acelera. Uma boa oratória, ela é dinâmica, né? Mas também ela é de prática. Ao longo do tempo, quando a gente vai falando e comunicando, você vai ganhando mais dinamismo e mais controle do tempo, da fala e da velocidade, né? E para a gente concluir, algumas coisas aqui importantes. Tem um autor que eu gosto muito, é o Robert Sproul, lá dos Estados Unidos. Ele é um excelente teólogo, excelente teólogo. Infelizmente ele faleceu. Ele comenta que um dia ele foi pregar e foi assim sensacional. Foi aquela pregação que tocou o coração do povo, aquela pregação boa, que o pregador sai satisfeito. Ele chegou na casa dele, ele percebeu o coração dele meio orgulhoso. E aí ele olhou para o espelho e falou: Robert, se lembre que foi tudo pela graça de Deus. Para lembrar o coração. Aí um outro dia ele foi pregar. E ele preparou, estudou, mas foi muito ruim. Sabe, faltou palavras, ele se perdeu na linha de raciocínio, foi péssimo, péssimo. Ele chegou em casa chateado. Ele se preparou, ele estudou, ele leu os comentários bíblicos, ele fez o esboço, mas não foi legal. Ele olhou no espelho e falou: Robert, lembre-se que é pela graça. Meu irmão e minha irmã, dar aula é colocar-se em risco. E é muito bom. E às vezes você vai sair de uma sala de aula muito feliz. Às vezes você vai sentir vontade de pedir desculpa para os alunos, por mais que você tenha preparado. Mas em todos os casos, é sempre a graça de Deus. É sempre Deus fazendo com que ferramentas muito complicadas, que são os seres humanos que Ele salvou, sejam úteis na mão dele. Então toda vez que a gente dá uma aula, se a gente se preparou e foi bom, ou se a gente se preparou e não foi tão bom quanto a gente queria, foi ruim, eu tenho que lembrar, é pela graça. Graças a Deus a gente ensina, graças a Deus as nossas igrejas aprendem, graças a Deus temos Bíblia para poder conhecer o Senhor, graças a Deus a gente pode prosseguir no conhecimento do nosso Redentor. E eu espero que essa aula tenha edificado sua vida, tenha trazido alguns insights, algumas ideias para você, sempre lembrando que
na descrição do vídeo tem o material de apoio, né? E tem o Forms, onde você pode preencher e, tendo uma resposta satisfatória, a gente encaminha para você um certificado de que você recebeu essa formação aqui. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, sua igreja, que Deus abençoe o povo dele espalhado pela terra e que a gente possa crescer com boas aulas, bons professores para a glória de Deus e para que o reino avance no nome de Jesus. Até mais!